entrou, estamos no ar, beleza, beleza, beleza. Salve galera, estamos começando mais um RPG em Debate, que é um quadro aqui no canal em que a gente traz uma galera, gente boa pra caramba, safa nos paranauês do RPG para discutir os mais variados assuntos que rotacionam em torno do RPG. Já falamos de várias coisas aqui e não poderia ser diferente hoje, trazendo algo muito especial, que é a valorização da literatura e de ficção brasileira, que essas três figuras aqui podem contribuir com vivências e conhecimentos. E antes que eu possa falar mais do porquê que eu trouxe esse tema para hoje, vou apresentar aqui as pessoas. Deixa eu logo dizendo aqui, já ia dizendo, faltando, quem estiver chegando no chat, vá se sentindo à vontade, sente no chão, na cadeira, no sofá, na poltrona, na parede, no teto, aonde vocês se sentirem confortáveis. O importante é vocês escutarem a gente e, se quiserem participar pelo chat, mandem perguntas, façam comentários, a gente vai adorar trocar bola com vocês aí pelo chat. Sendo assim, deixa eu apresentar essas fuças que estão dividindo tela aqui comigo. E o primeiro a ser apresentado é o Felipe Laredo. Ele possui graduação em Direito pelo Centro Universitário do Estado do Pará e em Comunicação Social, Produção Editorial pela Universidade Anhembi Morumbi. É mestre em Literatura e Crítica Literária pela PUC São Paulo. Trabalhou nas editoras Globo Livros e Novo Século. Desde 2013 é editor de literatura na Empírio. Foi colunista e colaborador no portal Papo de Homem e apresentador de programas sobre literatura e mercado editorial na Rádio Geek. De 2014 a 2019, organizou a Feira Literária do Pará, Flipa. Publicou o romance A Cabeça na Cama, pela editora Empírio, em 2018. Em 2019, fundou sua segunda editora, a Piro Editora. Foi professor em tempo integral na Universidade Anhembi Morumbi, nos cursos de produção editorial, jornalismo e relações públicas, de agosto de 2019 a dezembro de 2020. Atualmente, ele é professor na UNAMA, que é a Universidade da Amazônia, e gerente de conteúdo da rádio UNAMA FM. Além disso tudo, ele foi a primeira pessoa que apresentou o RPG a esse que vos fala através dos jogos HeroQuest e similares. Eu não sei quem é essa pessoa que ele está indicando, não. Diga oi aí, Felipe. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite a todo mundo. Boa noite que está nos assistindo aí. De verdade, aí, a gente era bem mais novinho. O Rodrigo, eu chamo de Rodrigo porque, além de tudo, eu também sou primo dele. E não era HeroQuest, foi Dragon Quest, que era aquela versão mais soft do Dungeons and Dragons, né? E eu acho que eu tinha 11 anos e o Rodrigo tinha uns 15, eu acho, mais ou menos. Verdade. E de lá ele se tornou muito mais pesquisador do RPG do que eu, né? Que trabalho mais com literatura. Gosto muito de RPG, até hoje jogo, mas é incomparável já o conhecimento que o Haga já acumula sobre RPG. Vai ser um prazer contribuir de alguma forma aqui com a minha visão sobre literatura brasileira e associando ao RPG. Então, vamos lá nessa. Show de bola. Vamos ao segundo convidado. Ele se chama... Oi? Oi, Pedro, falou uma coisa? Não, tudo bem. Vamos então ao segundo convidado. Ele se chama Pedro Borges. Com mais de 30 anos de experiência com RPG, Pedro trabalhou na divulgação do AD&D da Abril Jovem em 1995, participou de algumas das maiores revistas do tema no país, a Roleplaying, Dragão Brasil e New Order Magazine, escreveu uma trilogia arturiana para D20, o Crônicas de Avalon, e o seu próprio jogo, Crônicas RPG. Atualmente anda envolvido em dois projetos, Reinos do Norte e O Cordel do Reino do Sol Encantado, este baseado nas obras de Euclides da Cunha, Guimarães Rosa e Adriano Suassuna. Pedro, diga um oi aí pra galera. Boa noite, gente, tudo bom? Engraçado que eu também sou formado em Direito e Comunicação Social, é coincidência, né? Mas é meu mestrado em Administração. Mas hoje a gente está falando só de currículo RPGístico, né? É um prazer estar aqui com vocês, com pessoas, poxa, tão gabaritadas. Eu fiquei muito feliz de ver que estou falando de gente de alto nível. Vou me esforçar aqui com todo carinho. Mas, de qualquer forma, cara, um prazer sensacional. Vai ser... Tenho certeza que vai ser uma maravilha. Show. E, por fim, a nossa convidada Silvane Neri. Ela mora em Salvador,
é analista de sistemas por formação e atua em tecnologia, games e aprendizagem nas empresas Lab 108, BDS, 42 Cultural e Oficinas Lúdicas. É a responsável por levar para Salvador 2 Game Jams de alcance internacional, como a Game Jam Plus e Salvador Diversa, coletivo que visa apoiar grupos subrepresentados da indústria de games. Junto com Diego Azevedo e Evelyn Castro, construiu o curso Criação de Histórias entre o Sertão e o Mar. Silvane, diga um oi aí pra galera. Oi, galera, é um prazer estar aqui com vocês. O RPG em Debate já vi queridinho, já assisti várias vidas e a gente vai trocar muita figurinha hoje. Obrigada. Perfeito. Vamos lá. Por que eu trouxe esse tema, a literatura de ficção brasileira adaptada para o RPG? A culpa é do Pedro Borges, que esse bandido me apresentou o Cordel RPG. Adorei! E percebi o quanto a gente tem à disposição, dentro da literatura brasileira, cenários maravilhosos para se explorar numa mesa de RPG. E há outros exemplos também antes do Cordel, que podem ser explorados, mas o que me motivou principalmente foi o Cordel, e eu pensei, por que não discutir, por que não trazer à tona essa temática, por que não compartilhar com quem estiver aqui nos acompanhando ou assistindo mais tarde no canal Vermelhinho, contribuições que possamos ajudar vocês a, quem sabe, jogar ou até criar o seu próprio jogo. Por que não? Qualquer um pode, basta se esforçar. Sendo assim, deixa eu explicar como é que vai funcionar aqui o nosso debate. Vou fazer 3 perguntas, cada uma delas será respondida pelos 3 convidados, e vocês, enquanto tiverem aqui as falas dos convidados, que tiver no chat, podem mandar perguntas que eu vou trazer aqui para eles. Fiquem à vontade. Queridos convidados, vamos partir aqui para o nosso debate em função da primeira pergunta, que é: como foram as suas experiências jogando ou narrando aventuras de RPG, adaptando uma ou mais literaturas de ficção brasileira? E para começar, eu convido o Pedro. Tá mutado, Pedro. Perdão. Eu tinha um grupo de RPG que eu demorei um tempo para poder reunir. Fiquei muito feliz que a gente conseguiu, por um ano, ter um jogo semanal só formado por game designers, né? Era com o Igor Moreno, o Diogo Nogueira, o Alex Silva, e a gente ficava revezando os nossos próprios jogos como teste, né? Trocar uma ideia. E a gente jogou 2 sessões do Desafio de Bandeirantes com o Ricon, também completava esse nosso grupo de jogo. E eu fiquei muito tocado por uma sensação de revisionismo. Eu preciso admitir que quando eu era mais novo, por uma questão de falta de maturidade, eu só olhava para fora, né? A fantasia que me chamava o interesse era de outro lado do planeta, né? E agora, mais velho, mais amadurecido, tendo acumulado experiência, não só dentro da literatura, mas dentro do game design, essa perspectiva que aconteceu há uns 2, 3 anos atrás me fez olhar para dentro. E eu sempre pensei, cara, sempre seria uma opção sensacional, porque o Cordel é uma experiência que ele é barato, ele é simples, ele é popular, ele é expressivo, e sempre foi muito interessante pensar, cara, por que ninguém ainda não fez isso com um RPG? Um momento eu gostaria de fazer. E naquela época, muito tempo atrás, eu esbarrei algumas vezes com um problema da métrica do Cordel, que é uma coisa que se leva a sério. Ela tem uma forma específica, né? Você tem as quartas, as sextilhas, a oitava. E aí, num primeiro momento, eu trunquei. Eu disse, caraca, é um negócio sério que se de repente se eu brincar ali, eu vou fazer feio, não vai ficar legal. Eu não consegui produzir de maneira alguma. Mas dentro do projeto do Reinos do Norte, tinha uma brincadeira que a Ubisoft fazia com o Assassin's Creed Valhalla, que eles contrataram 2 repentistas para ficarem simulando o duelo de ofensas, como funciona na versão nórdica, né? E aí eu que estava imerso na história nórdica, escandinava, em função do Reinos do Norte, que é o outro projeto, eu fui trazido, arrastado para o Brasil, como se os vikings do mar se tornassem cangaceiros do sertão, e a ideia de, cara, por que esse universo é maravilhoso aqui e eu não exploro?
E eu faço uma relação, até acho que um pouco de TI, com o Oceano Azul. Eu tenho uma fartura e uma facilidade de tantas coisas maravilhosas, que imagina uma mina de ouro, quem tá no RPG de fantasia tá embaixo de um buraco de 1 quilômetro para achar alguma coisa. Eu tô achando pepita de ouro no chão, assim, sabe? Simplesmente por eu virar para esse olhar. E aí, pegando a noção que eu quero fazer uma interseção dessas 3 grandes obras da nossa literatura, eu não só tive uma resposta que me foi muito agradável, mas a quantidade de pessoas que me procuraram com as mais diversas respostas emotivas, seja por viver no Nordeste e gostaria de ver esse espaço destacado, ou gente que tem um laço familiar ou um laço afetivo qualquer e também chamou esse interesse. Então foi muito assustador, porque tudo foi muito rápido. O projeto todo me veio como um raio em dezembro, quando eu pensei, dane-se, eu não vou usar métrica de cordel, vou usar métrica de repente. Que ela é rápida, ela é mais simples, ela tem as suas regras, mas ela tem um humor ácido, ela tem uma crítica social, que é o que eu acho mais importante que os RPGs de hoje nacionais precisam. A gente tem o Desafio de Bandeirantes, a gente já tem o ABEA, né, a Bandeira do Elefante da Arara, mas não sei, falta um jogo de RPG que tenha crítica social. Sabe, um filme brasileiro que não tenha crítica social, só se for uma comédia genérica, mas não, a gente pode inserir isso no RPG, só faltou alguém que colocasse isso, né? Eu preciso também admitir que na mesma época eu estava lendo uma história em quadrinhos do Grande Sertão Veredas, de um ilustrador chamado Rodrigo Rosa, que eu recomendo para todo mundo. E aí, cara, tomei um choque com a ideia de que o Sertão pode ser uma coisa Game of Thrones, uma fantasia complexa, muito mais do que um Game of Thrones, porque ele é um multiverso, né? Você tem desde, poxa, do deserto da Caatinga, lá no Ceará, até as regiões no Velho Chico, verdejante. Você tem o Raso da Catarina, que é um deserto arenoso, que não dá para plantar nada direito, e é um dos lugares mais quentes da região. 1 milhão de pontos de lugares maravilhosos. Você tem uma cidade no Ceará, agora não vou conseguir lembrar o nome, ele é ao mesmo tempo literal serra e sertão, num lugar só. Né? Você tem a cidade de Salgueiro, que tem uma infinidade de histórias fantásticas de lobisomem, de padre fantasma, a própria origem do surgimento da cidade. Então é uma riqueza tão grande de elementos, e que eu não só tenho a felicidade por ser pesquisador. É um trabalho normalmente muito solitário, porque você está lá batendo naquilo que você está procurando. E pela primeira vez na vida, ele não é um trabalho solitário, porque muitas pessoas estão vindo, querendo ajudar, contribuindo de algum jeito. Então eu acho que o sucesso dele, eu acho que não se vale tanto pelo meu trabalho como em outros casos de RPG. Mas sim porque a gente conseguiu juntar uma quantidade de gente boa, interessada, querendo produzir e focada na mesma coisa, que para mim, nesses últimos 30 anos, né, de experiência, tem sido uma coisa única, assim. Só posso dizer que eu estou muito feliz com isso tudo. Show. Felipe, sua vez. Tá sem áudio. Opa, pronto. Eu me lembro, os primeiros jogos de RPG que me vem na cabeça também justamente o Desafio dos Bandeirantes, com o qual eu tive contato, era bem novinho. Eu lembro também que não foi um RPG que engrenou, assim, não teve uma grande aceitação do público, né? Parecia, naquela época, o AD&D estava chegando ali, o Pedro até responsável por essa popularização, né? Já escutei aí o currículo dele, trabalhou na divulgação, e aí a sensação que eu tenho é que parecia algo com muito potencial, apesar de também concordar com o Pedro, a questão de a gente revisar alguns termos, né? Então os próprios bandeirantes é uma questão super complexa, né? É uma visão extremamente enviesada para um fanismo, né, que para muita gente também é visto como a forma de violência contra os povos nativos, os negros, né? Então, mas naquele momento, não sei se foi isso que o Pedro falou, mas naquele momento não se passava pela minha cabeça essa questão, e eu achava legal.
Você saber que tinha um jogo de RPG no qual eu podia entrar em contato com uma Pinguari. Eu me lembro de ter eu me lembro das imagens, né, dos monstros. Eu ficava bem fascinado. E eu sou filho de um escritor paraense que gosta muito dos mitos, da crença, do que se mistura aqui para o norte do país. Sou paraense. E aqui a gente tem essa vivência da cultura amazônica muito forte. O próprio paraense tem essa característica e eu, privilegiado, tive um pouco mais, creio que, do que a média. Meu pai sempre me disponibilizou. E era fascinante saber que eu poderia ter acesso a esse sistema. Como eu era muito novinho e o jogo não engrenou, eu acabei perdendo, nem depois não me interessei. Também eu lembro do Christopher, né, do livro também, mas eu penso da mesma forma do que o Pedro. Sinto a falta de alguma coisa que seja mais profunda, um RPG que consiga sintetizar esse sincretismo que a gente tem no Brasil. Um RPG que consiga misturar ali fico feliz com o teu trabalho, Pedro, parabéns pelo Cordel do Reino do Sol Encantado, é um trabalho belíssimo, também ainda não apoiei, mas fica aqui o convite para quem está nos assistindo, algo legítimo, genuinamente brasileiro, muito pautado pelos grandes gênios da nossa literatura nacional. Então, é algo que a gente que eu vejo, são poucas as produções. Uma que eu me lembro que sempre é forte, mais recente, é o próprio Terra Devastada, do John Bogea, em que se passa no Brasil, você pode ter as suas narrativas aqui dentro. E dentro da literatura, já aproximando, porque a minha área de interesse é muito do horror, muito dessa parte da literatura fantástica, é uma parte que me interessa muito. Eu me lembro do André Bianco, ele tem as Crônicas do Fim do Mundo, não sei se alguém já leu aqui, então se pode não gostar, pode gostar, mas que é uma proposta interessante para uma visão de cenário brasileiro, isso é inegável. Não sei se a gente tem espaço, mas basicamente no Bento, que é as Crônicas do Vampiro Rei, que é uma trilogia que o André Bianco inicia e se torna muito popular, metade da população do mundo dorme. Aí metade dessa metade vira vampiro, a outra continua dormindo. A outra metade continua humano, e quando tem que se fechar em pequenos cidades, como no Walking Dead, né? Então, os desafios são vampiros. E isso é riquíssimo, porque o André, eu tive a oportunidade também de ter uma aproximação maior com ele, por causa da editora. Eu editei livros dele quando eu morava em São Paulo, então a gente se tornou amigo. Uma vez eu perguntei se ele tinha jogado RPG, ele falou assim: rapaz, sempre me convidam, mas ele não se atreve, assim, acho que ele tem meio que um receio da cobrança que vão fazer dele por ser escritor, e aí ele não levou adiante. Mas que todo o cenário ali é bem construído e é perfeito para usar, por exemplo, com Terra Devastada, como um sistema, como um pano de fundo. Recentemente joguei o UDE, um jogo de RPG, acho que é nacional, de ficção científica, em que o mundo está devastado também. Acho que é Universal Defense, não lembro, of the Earth, uma coisa assim. O do Júlio Matos. Exato, super aberto o sistema, então você pode trazer para um cenário brasileiro, um cenário pós-apocalíptico brasileiro. E isso é interessantíssimo, até trabalhando a questão do Nordeste, a gente vê toda essa desertificação sendo trazida ali, né, avançando inclusive para a Amazônia. E eu vou passar, acho que a palavra também adiante, para não concentrar muito, mas acho que a gente poderia explorar depois muito essa parte, né? As questões mitológicas brasileiras,
E essas questões contemporâneas, para onde vão esses deuses, né? Esses que não tão ricamente conseguiu sintetizar lá, mas lá para os norte-americanos, né? Com deuses americanos. A gente merece, tem aqui, assim, rapidamente a gente pode falar aqui na região norte, a gente tem o ciclo da borracha e tem o pós-ciclo da borracha, que é a derrocada da borracha. Só isso aí você já traz uma certa vez eu até me empolguei, não sou escritor de RPG, mas uma certa vez eu até me empolguei com uma situação, num jogo, um cenário no qual algo foi despertado ali quando Ford criou Fordlândia. Não sei se vocês já ouviram falar de Fordlândia, uma cidade megalomaníaca de Ford. Ali é um cenário perfeito para você construir um RPG. O que aconteceu? Tem uma cidade no meio. Se quiser botar ali um culto Lovecraftiano ali para trabalhar, né, a justificativa do que aconteceu em Fordlândia, muita coisa inexplicável aconteceu. Ele CEO, diretor de Fordlândia, que perdeu 4 filhos de febres. 4 filhos, imagina, um cara vem lá dos Estados Unidos para cá, perde 4 filhos por uma febre inexplicável. Então, tem cenários vastos aqui para a gente explorar, né? Mas vou seguir aí, segue a Silvana para a gente poder dar continuidade. Então, Silvane, tá contigo. Quando eu vi essa pergunta, né, como é que foi a experiência jogando ou narrando aventuras de RPG, adaptando muito mais literatura de ficção brasileira. E aí a primeira aventura que me vem à mente é com Mares do Sertão, né? A gente está falando de Cordel Encantado aqui, bem dentro desse século XX, nesse cenário de seca e de todas as dificuldades que envolvem ser nordestino. E o Mares do Sertão traz também essa proposta, né, de uma forma muito... E é muito gostoso, é um cenário que é muito gostoso de jogar, porque ele tem um sistema muito simples, né, de decisão, de avanço dessa história. É inspirado no Advent Cards, é um sistema de cartas. Então você tem sucesso, né, 9 ou 10 é sucesso, você tem uma debilidade, você tem um contexto de dificuldade também. Então você consegue calcular muito rápido para onde você vai, você consegue identificar muito bem quais são as possibilidades que você tem ali. Você também tem outros personagens que estão junto com você nessa jornada, e você é uma heroína, né, dentro desse cenário. Então tem uma série de propostas que já vão quebrando o status quo do cenário proposto, que é esse cenário de Nordeste. Então, uma das aventuras que a gente jogou, por exemplo, a gente escolheu, né, enquanto personagens e enquanto jogadores, onde é que a gente ia estar. A gente escolheu estar numa ilha aqui em Salvador, que ela é bem conhecida, para quem vem para Salvador acaba indo para essa ilha também, que é a ilha de Taparica, e que é uma ilha bem conhecida num cenário de sincretismo religioso. Então, já tem elementos místicos muito fortes já na cultura local desse povo. Então a gente já consegue beber dessa mística para a nossa narrativa. E além disso, a gente pensou, ao invés de trazer mais para próximo, né, da década de 90 ou desse momento presente, a gente trouxe para a década de 60, a década de 70, estava tendo Copa do Mundo dentro dessa aventura. Então a gente já trouxe um elemento também que é muito cultural forte do brasileiro. E além disso, dentro da mecânica tem a proposta de, se você rimar, né, você consegue puxar mais cartas para você desenvolver o comportamento desses personagens. Então a gente acabou bebendo muito do cenário de Jorge Amado, porque quem não era daqui de Salvador não tem conhecimento do contexto da gente, da vivência, mas leu Jorge em algum momento da vida por conta de vestibular, né? E o cenário que Jorge Amado propõe é quase um lefa-verso mesmo. Então ele, dentro dos livros dele, histórias se conectam ali nessa vivência do que é ser Bahia. E assim, dentro desse universo de sertão, dentro desse universo de Nordeste, seja como um conceito posto ou como um conceito revisado, eu e Diego a gente, enquanto joga, cria novas histórias, cria novos jogos. E aí a gente tem alguns exemplos, que foi, por exemplo, o Viajantes, né, que foi criado pela Rai Galvão, pela Nani,
pela Mai Carneiro e pela Narão, que elas criam quase como um diário de viagem, onde você escolhe 4 pontos turísticos da região do Nordeste, vocês viajam enquanto experiência dentro do jogo, enquanto aventura. Então a aventura é justamente passar por esses 4 pontos e realizar esses desafios. E aí foi a única viagem que eu fiz ano passado, foi a única viagem que eu fiz ano passado, mas na verdade eu fiz em janeiro uma outra viagem que foi presencial mesmo, antes, né, de chegar pra gente essa notícia da pandemia. Mas essa viagem a gente fez visitando Recife, né? Isso na narrativa, a gente visitou Recife, a gente visitou o Pelourinho aqui em Salvador, a gente visitou Dunas do Ceará e a gente foi para, acho que é aquele evento que acontece na Páscoa, eu esqueci onde é, me perdi agora no local, mas enfim, a gente passou por esses 4 cenários e a gente sentiu como se estivesse lá. Então, a experiência narrativa que o RPG proporciona para a gente traz a vivência real disso acontecendo, e a gente consegue trazer várias associações culturais e literárias, como, por exemplo, o 4 GB de cinza, que é o dado, né? Aquele dado criou, ele traz um contexto de você resgatar um carnaval de Recife a partir do olhar da gambiarra, né? Como eu associo gambiarra e tecnologia, então tem um pouco ali de cyberpunk também nessa influência, e como eu lido com grandes organizações carnavalescas. Então a gente tem um cenário brasileiro muito rico para a gente explorar, e a gente tem uma literatura que a gente não explora também, e a gente acaba pegando, muitas vezes, ou sistemas próprios que a gente cria, mas adaptado de D&D, de 3DT, e de outros sistemas, que muitas vezes não trazem os elementos que a gente precisa para contar as nossas histórias. Então a gente tem povos e comunidades tradicionais aí, né, como povos ribeirinhos, marisqueiras, entre outros, que a gente pode expandir as nossas narrativas. Aí a gente vai desenrolando mais ao longo da conversa. Show. Eu tenho que confessar que também conheci no passado alguns RPGs, como o próprio do Bandeirante, esqueci o nome do título do livro, caramba. Desbravadores do Bandeirante, uma coisa assim. Desafio dos Bandeirantes. Só que eu nunca joguei, gente. Eu nunca cheguei a jogar. Eu realmente me foquei muito mais para o mundo das trevas, e eu vejo hoje o quanto eu perdi de oportunidades de conhecer outras possibilidades. Só que, graças às atividades que eu tenho feito, principalmente aqui no canal, eu estou me dando a oportunidade de conhecer outras facetas do RPG. E o Pedro me ajudou a conhecer a faceta literária brasileira, porque eu não imaginava o quanto era possível jogar o RPG como o Cordel. Nossa, gente, foi assim uma experiência maravilhosa. E isso só fez reforçar um sentimento que eu tenho hoje em dia, que é de localizar os meus jogos. Se vocês verem as narrativas que eu tenho aqui no canal, eu localizo eles tudo em Belém. Por quê? Uma vez eu até expliquei num outro debate, porque uma das formas de eu mostrar para quem está assistindo que não é daqui, como é a nossa cidade, como é a nossa cultura. E como o Felipe falou, a gente tem uma cultura, principalmente ficção, muito rica aqui. Temos Boiúna, temos a história da Cobra Grande, temos Mapinguari, dentre outros. E vale registrar aqui para quem ainda não viu, procurem Brasil in the Darkness. É um grupo que é dedicado a desenvolver o mundo das trevas com um olhar para dentro do Brasil. Eles estão resgatando todas essas ficções regionais, principalmente amazônica, e transformando num jogo, um suplemento de Changeling Sonhar chamado Evaré, em que eles estão pegando todo um conjunto de seres e colocando lá num contexto amazônico, flertando com o Nordeste e as bordas da região amazônica. Dê uma conferida, é sensacional o trabalho que eles estão fazendo. Eu estou ansioso para pegar esse livro deles, porque eu estou louco para jogar, gente, vocês não têm noção. E graças a esse conjunto de facetas, eu estou olhando mais para dentro do Brasil, e isso é muito, muito gostoso. Bom, vamos agora à próxima pergunta. Galera que estiver no chat, pode perguntar, viu? Aqui o espaço é também de vocês. A próxima pergunta é a seguinte: quando você deseja jogar
ou narrar uma aventura adaptando uma ou mais literaturas de ficção brasileira? O que você geralmente gosta que seja explorado? Dessa vez eu vou pedir para o Felipe começar. Antes de entrar na resposta, só queria também complementar no final porque aqui no norte do país você teve vários projetos, porque a gente estava falando sobre sistemas que, no começo das respostas, sistemas que foram feitos genuinamente brasileiros e que trouxeram a cultura brasileira dentro da sua forma. Mas se a gente abrir para outros sistemas, como World of Darkness, né? Isso desde a década de 90, você tem projetos em cada capital. Eu me lembro, quando a gente era mais novo, tinha Belém by Night, São Paulo by Night, Campinas by Night, e tinha estado em lugares do mundo. Eu lembro que o Rodrigo era mais velho que ele já estava mais desenvolto lá na lista de e-mail. Lembra disso, Rodrigo? Antigamente, antes de ter IRC, que era na nossa época, IRC, BBS, né? Antes, a galera se comunicava com texto maior em lista de e-mail. Se vocês lembram, pelo semblante de todos aqui, eu sei que a gente está na mesma geração. E era extremamente complexa a adaptação de um vampiro, por exemplo, a máscara, para a realidade regional. Eu vou falar um pouco da minha realidade, que é em Belém. Você tem, em Belém, no Pará, a gente tem uma grande revolução chamada cabanagem. Né? A cabanagem é tida como a única revolta popular que se tomou o poder. Seria o equivalente ali ao que o Euclides da Cunha narrou com os sertões, né? Só que uma pena, por diversos motivos ali, Antônio Conselheiro veio a cair. Cabanagem não, ela ganhou e ficou 5 anos ali. Foi uma confusão toda aqui no norte do país. E esse recorte é muito explorado pelo Belém by Night naquela época, até hoje, se você olhar. Eu lembro que tinha um personagem chamado Eduardo Angelim, que é o grande líder da cabanagem, estava presente naquela narrativa. Né? Então, para complementar essa ideia, né, se a gente trouxer lobisomem, é super difícil de você trazer o cenário brasileiro, que só tem lobo-guará, né? Mas, por outro lado, você tem imigração pra caramba. Você pode justificar isso, mas tem que estar. Ainda mais nos tempos atuais, século XXI, do jeito que a gente tem internet, não dá pra gente dizer que o cara é forte só porque ele é forte. Ou que a pessoa dominou a outra, ou fez alguma magia simplesmente porque ela tem o dom, né, mano? Sempre... Hoje, o leitor, né, o fã, a pessoa que segue um jogo, qualquer forma de cultura, ele vai no detalhe, tem que estar todo amarradinho, tem que estar todo... Então eu presumo ali que eu não tive acesso ao playtest, né, do jogo do Pedro, mas eu presumo que o Pedro tem que estar todo amarrado. Como é que é esse contador ali? Como é que é esse poder aqui? Né? As pessoas têm que justificar. E aí eu já vou para a pergunta do Haga nessa. O que eu gosto de ver? Eu gosto muito da mística. Não sei se é essa a linha de resposta que tu queres, Haga, mas eu gosto muito de ver a mística se entranhando numa realidade contemporânea. Eu gosto muito da realidade contemporânea, e eu sou, como eu falei para vocês, eu sou muito da área do horror. Então o horror, diferentemente do terror, é aquilo que não tem solução, né? A gente não vai falar sobre literatura fantástica, conceito de horror, mas resumidamente o horror é aquilo que não tem muita solução, é algo que vai acontecer de qualquer jeito, a pessoa não tem muito o que fazer. E trazer essa mística para um cenário. Agora a Silvane falou sobre cenário cyberpunk. Eu tenho em sala de aula, eu dou aula de mídia para os alunos da universidade. E tem um documentário da BBC que mostra que o mundo não sabia o que fazer com o compartilhamento de arquivos, né, MP3, de música. O mundo fonográfico foi pro beleléu, ninguém sabia o que fazer, aquela indústria fonográfica não sabia o que fazer.
porque começaram a perder dinheiro em venda de CD. E estavam batendo lá, tentando resolver lá, os grandes gravadoras. Aí chega aqui em Belém, tem um negócio chamado Tecnobrega. Os caras descobriram o que fazer com a música assim uns 5 anos antes, 10 anos antes dos caras. No documentário eles dizem que alguma coisa próxima do que foi feito pelo Tecnobrega aqui, foi próximo, foi o Pixies, aquela banda Pixies, que gravava o disco, gravava a apresentação ao vivo e no final da apresentação ao vivo dava o CD, vendia o CD na porta. Tecnobrega não faz isso, é rodo de música. E eles descobriram que não precisavam mais vender CD. Eles davam os CDs para os caras da banca do Ver o Peso. Esses caras da banca do Ver o Peso espalhavam as mixagens, levando em consideração também, é importante ressaltar que essa música toda feita com mixagem e remixagem de músicas populares, Britney Spears, eles só fazem um tecladinho ali. Então tem toda uma cultura marginal ali, cyberpunk, de pirataria, de entender o ritmo, e tem o crime, porque os bregas aqui, os tecnobregas rolam em aparelhagem e é na periferia. Imagina um jogo de RPG em que você envolve esse cyberpunk de um povo pobre, em que tem essa mística, então aí tem o Santo Daime que o cara pode tomar ali, tirar o suco de frutas gummy dele. Já pensou? Isso é um cenário riquíssimo que você pode explorar. E é uma coisa que eu gosto, sabe? Para responder a tua pergunta. Eu gosto muito dessa mistura, do místico urbano, a floresta que invade o concreto. Da nossa região aqui, amazônica. É isso. Show. Silvane, sua vez. Quando você pergunta, né, o que é que eu desejo jogar ou narrar? Então, assim, ultimamente eu estou bem tendenciosa a trabalhar narrativas sobre povos e comunidades tradicionais. E aí eu vou ler alguns aqui, porque quem está ouvindo a gente já vai se inspirando, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Então, quilombolas, ciganos, culturas de matriz africana, seringueiros, castanheiros, quebradeiros de fogo de babaçu, comunidade de fundo de pasto, partinalenses, pescadores artesanais, marisqueiras, ribeirinhos, bargeiros, caiçaras, praieiros, sertanejos, jangadeiros, açorianos, campeiros, vazanteiros, pantaneiros, catingueiros, e entre outros. Então, eu converso muito, né, eu trabalho na área de educação também, então eu converso muito com educadores e sempre vem essa demanda, né, principalmente de pessoas que estão ali no interior da Bahia, que é quem eu estou atendendo agora. Sabe, a gente está em mentoria de aprendizagem criativa com toda a rede estadual dos educadores da Bahia e o IAT, que é o Instituto Felipe Teixeira, que é responsável por prover essa formação, e a gente conversa muito sobre o jogo, né, jogo em geral, mas com um olhar também sobre jogos narrativos e como é que a gente vai trazer essas narrativas, né, para dentro do processo de aprendizagem. Então, eu tenho estimulado cada vez mais a que esses educadores e esses estudantes em conjunto olhem o seu contexto, e a partir desse contexto, acho que foi o Felipe, se eu não me engano, que falou da localização, né, da gente olhar essa gente, essa localização, e a gente falar sobre a gente, né. Então, assim, isso é muito singular. Se eu olhar para o meu contexto e contar uma história sobre o meu contexto, muito provavelmente isso vai encantar pessoas de outras regiões que não têm acesso àquilo, né, à vivência do meu dia a dia. Então, eu estou muito dentro dessa construção, desse cuidado. Gosto muito da questão da culinária afetiva. Então, assim, pensar essa culinária afetiva desses povos, comunidades tradicionais também, pensar na questão da diferença de idades, né, então, assim, pessoas que são mais velhas e as vivências que elas têm em troca com pessoas mais novas, pensar na questão da identidade de gênero, né, para a gente expandir um pouquinho mais esse personagem, trazer ele mais fluido dentro dessas conversas, pensar como é que está o nosso contexto, né, social, econômico e político, e o que dentro da narrativa a gente conseguiria trazer como solução até para o processo de reflexão também. E também, reforçando a pergunta anterior, esse Nordeste revisado e repensado, e também esses conceitos de regiões do Brasil, como é que elas se dividiram, quem definiu essas divisões e quem tem interesse de manter essas divisões ainda como postas, né? Então, bem dentro desse universo, sim, que eu tô refletindo. Perfeito.
E para fechar, Pedro. Bem, agora que eu fiquei de primeiro na primeira pergunta e último, eu tenho uma lista aqui já de coisas para comentar, né? Seguinte, Fordland é o máximo, Felipe. Quem quiser saber mais, dá uma olhada no canal do Não Vai Cair do Enem, do Eduardo Bueno. Se eu não me engano, o vídeo se chama Ford se despede do Brasil. É muito, muito legal, dá abertura para muita coisa. Em relação a essa relação com o RPG, com a cultura brasileira, é o seguinte: sempre que eu tive um jogo em que tivesse associado a um mundo mundano, no caso, né, ao mundo que eu tive, eu sempre gostei muito de pesquisa histórica. Eu sempre fui muito mais inclinado à ficção histórica do que à alta fantasia, né? Muito inspirado pelo Bernard Cornwell, né, que fez na minha viagem dentro do mundo nórdico apenas, mas para fazer depois eu voltar. Apesar de que, voltando também à história do Rio by Night, né? Em 1996 eu participei desse projeto que o Felipe falou, chamado Wormwood by Night, e eu fui o autor da história do Rio by Night. E já nessa ideia de tentar buscar elementos históricos para poder juntar essa fantasia, por incrível que pareça, eu usei a revolta da vacina, que aconteceu na capital há aproximadamente 100 anos, né? Agora a gente pode dizer historicamente que foi a primeira revolta da vacina, né? Já que a gente está no mundo. O fantástico da gente trabalhar a nossa própria cultura é justamente a nossa capacidade de olhar para nós mesmos com uma profundidade que vai muito além do que qualquer subjetivação de uma cultura estrangeira. Por mais que, como pesquisador, eu, por exemplo, dentro do Redes do Norte, tenha conseguido alcançar muita coisa do campo da pesquisa, de descobrir coisas novas e que nunca foram usadas no RPG, quando a gente olha para o brasileiro, não dá, é uma série de conexõezinhas específicas que são muito características do nosso povo e que fazem com que funcione de maneira maravilhosa. Essa coisa do sarcasmo, do politicamente incorreto, da crítica social, né? O brasileiro, nesse sentido, parece que ele sempre põe mais umas duas camadas de interpretação no que é que a gente esteja jogando, né? E os outros povos não emulam porque eles não têm essa questão complexa como a gente, né? Como é que a gente pode ser extremamente feliz e extremamente ferrado ao mesmo tempo, né? É uma incongruência que só o brasileiro vai poder saber explicar. Em relação à parte do estar muito amarradinho, Felipe, eu tive uma descoberta bizarra, cara. O jogador não precisa de ter nada do livro escrito como amarradinho. Eles fazem as amarrações dele. E o Cordel me ensinou muito isso, a trabalhar o que não escrever também, a ponto de entender que a isso os jogadores vão definir a regra da casa deles, vão definir a realidade deles. Não importa se eu vou dizer que é a WXYZ, porque o cara vai botar K, da maneira que ele entender. E, nesse sentido, falar também como uma felicidade que eu tenho muito grande no Cordel é a simplificação. Quando vocês depois derem uma olhada mais no projeto, vocês vão entender, são só 6 cordéis de 32 páginas. Então é uma coisa muito simples, você tem que trabalhar muito com o não dito. E entendendo que isso vai ser o estímulo à pesquisa, o estímulo a correr atrás, né? Se o Cordel serviu como estímulo à alfabetização, eu acho que o RPG tem que servir como estímulo à pesquisa agora pelo computador, onde quer que você esteja. E aproveito para dizer o seguinte, gente. A ideia do Cordel, ela é um projeto mais amplo. Como de vocês, e eu não digo os presentes desse debate, mas também quem está assistindo esse programa, entrando em contato comigo. Gente, eu estou muito feliz porque eu encontrei um modelo de criação de RPG que é barato, simples, de apelo direto, que dá para produzir em massa. E eu não estou querendo guardar isso para mim, não. Desde já, quando vocês lerem o projeto, leem como uma possibilidade de caminho editorial que vocês também podem produzir para poder criar uma produção que, vamos lá, se a gente está correndo um atraso de 30 anos do RPG para contar a nossa história, a gente tem que se juntar forças de alguma maneira, porque tem muito canto diferente para fazer. O que eu digo desde já de antemão o sistema do Cordel RPG está em aberto para todo mundo. Alguém quiser fazer um projeto nacional, eu tenho ideias de fazer um projeto que seja sobre quilombolas, fazer um projeto sobre as revoltas de Minas. Eu acho que existe uma necessidade muito grande de fazer isso. E eu sei que eu não vou conseguir fazer isso sozinho.
Então saibam desde já que eu proponho aqui uma aliança a todos vocês, conversando comigo, apresentando o projeto, explicando o que é, e tendo boas intenções, eu abro os direitos para usar o sistema como vocês bem entenderem, tá? Show de bola, pode crer, galera. Olha essa notícia do Pedro jogada aqui pra galera. Fica aí a dica. Vou falar agora aqui da minha parte, gente. Como eu falei no começo, anteriormente, eu tenho localizado bastante as minhas mesas aqui em Belém. E uma das que tem me trazido bastante satisfação é o Terra Devastada. Eu estou narrando um Terra Devastada em Belém, que eu estou chamando de Belém Devastada, em que o ponto de refúgio dos sobreviventes não é entre paredes da cidade, são as ilhas que tem do outro lado dos rios. Por quê? Porque os rios se tornaram barreiras naturais para os mortos-vivos. Então, as ilhas se tornaram pontos de sobreviventes em que os sobreviventes buscam, de alguma forma, encontrar subsídios, seja da pesca, seja do extrativismo das árvores, para sobreviver. E aí, quando eles precisam coletar alguma coisa que fuja ao que está disponível, eles atravessam para a cidade. E aí é que começa o desafio. Cara, eu tenho adorado narrar dessa maneira, porque me possibilita fazer esse mix, como o Felipe falou no começo, o mix da floresta com o concreto e o asfalto. Dá uma bola muito legal. Inclusive, uma das jogadoras inventou um atributo do personagem que era caça e pesca. Para quem não conhece o Terra Devastada, a quantidade de dados que você rola, que é como se fosse um pool dice, parada de dados, né? É baseado nas características compatíveis com a ação. E aí ela colocou caça e pesca, ela queria que essa característica valesse para tudo quanto era ação dela, inclusive em ações sociais. Gente, só vocês assistindo, era muito engraçado isso num jogo de horror que é o Terra Devastada, gente. Mas voltando para a linha, é isso que eu gosto, gente, é isso que eu quero ver hoje, é trazer a nossa realidade para a mesa de RPG, aproximar o que nós temos de mais rico para motivar as nossas rolagens de dados. Beleza? Vamos agora para nossa... Diga. Complementar uma coisa com o Pedro, explorar, que é interessante aqui. Ele falou muito sobre a cultura brasileira, que é vasta demais, né? E que a gente tem uma visão muito singular, né? Do brasileiro, não só brasileiro, mas como latino-americano, né? E eu me lembro de uma escola, tudo bom? Uma escola de literatura latino-americana que chama Realismo Mágico. O Realismo Mágico, lá pelo José Donoso, do Garcia Marques, são como um resumo do que seria esse realismo mágico. Eu uso muito da nossa realidade de hoje. Seria mais ou menos, a gente está tão acostumado a absurdos, a ver tanto absurdo acontecendo, político roubando de não sei o que, botando coisa na cueca, tentando atravessar caindo no rio. Tem umas histórias tentando botar cloroquina para ema. Tem umas coisas assim que a gente vê assim, só que a gente está tão acostumado que a gente já nem acha estranho, mas que na verdade, se tu contares fora de contexto para uma pessoa longe daqui, essa pessoa vai falar assim: rapaz, isso não acontece, não é verdade. Pega uma novela do Garcia Marques, Ninguém Escreve ao Coronel, não sei se alguém já leu aqui. O coronel era um coronel aposentado, que ele não recebia carta, ele queria receber o soldo dele, um dinheiro que ele era muito velho já, ele queria receber um dinheiro, não chegava esse dinheiro. Enquanto isso ele ia sobrevivendo. Qual era a sobrevivência dele? Ele estava criando um galo de briga, e ele dava a melhor ração para esse galo. E ele não comia quase nada. Chegou uma hora que ele estava comendo cocô, o coronel, e o galo continuava comendo a melhor ração. A gente consegue pegar essa história do Garcia Marques e trazer para qualquer contexto brasileiro, né? Valorização do que a gente valoriza de verdade. O realismo mágico ele tem esse link crítico, né? E também para terminar, também te explicar, concordo contigo, Pedro, com relação ao amarrado, né? Não ser
algo que esgota, até porque a literatura ela é mais vazio, é mais fantasma do que conteúdo. Tem diversos pensadores da teoria literária, um deles, o Giorgio Agamben, ele explora muito a questão do fantasma. Resumidamente também, quando você escolhe falar uma palavra, você está suprimindo inúmeras outras palavras, inúmeras outras ideias, você se trai constantemente. Eu queria dizer para vocês como foi a experiência de uma live aqui com o Pedro, Silvane, Rodrigo. Vou contar amanhã para meus alunos, vou contar, tem todo o detalhe, mas todo o detalhe vai trair outros detalhes. Então, o que você registra e o que você deixa de registrar, né, o que você não abastece, é o segredo mesmo, Pedro. É você deixar esse UDE que eu estou jogando com os amigos, que é um cenário. Você pode jogar Mad Max, pode jogar. Se eu não me engano, é o UED, você é a resistência, não é esse? É o UED, desculpa, não é o UDE. Tem um outro que é o Apocalipse, o sistema do Apocalipse, né? Qual é aquele? Apocalipse World. Empowered by Apocalypse. Isso. Apocalipse World. Super aberto. Você pode trazer o Apocalipse World para cá facilmente, né? Vai deixando espaços vazios para você inserir como narrador, como grupo. Aí eu acho bacana o que a Silvane faz. Isso é a facilidade que a gente encontra hoje nos dias atuais com a proliferação. A internet traz essa nossa vantagem. Então tem uma pessoa desenvolvendo um sistema, né, num cenário de RPG na periferia da Bahia e só lá a Silvane jogou. Mas se ela soltar na internet, as comunidades vão comer. Eu posso vir aqui em Belém jogar esse jogo, transformando na realidade os ribeirinhos que eram lá mais lá para a Bahia, a realidade dos ribeirinhos na Amazônia. Então, os sistemas estão abertos, tem muitos sistemas já no mundo, né? E o Brasil um momento muito bom para RPG, porque a gente vê jogos como o do Pedro, que antigamente teriam espaço no Brasil. A gente vê Tagmar, que não foi para frente, você vê, são pouquíssimos os que foram. Crônicas foi para frente, né? Que a gente tem o seu charme, mas ninguém melhor que o Pedro até para dizer sobre essa experiência, né? A dificuldade de você desenvolver RPG 15 anos atrás, 20 anos atrás, só tinha D&D. Então, a facilidade com que você tem hoje trazer a cultura brasileira e adaptar para qualquer sistema que exista, né, que possa facilitar, ela facilita para que as pessoas possam lá nas suas microculturas, nas suas micro-realidades, trazer e se divertir, que é o legal, o barato da RPG, né? Felipe, só para fazer aqui um registro, Tagmar ainda existe, viu? Ele ainda é mantido por um grupo de fãs. Mantido por um grupo de fãs. Oi? Ainda é comercializado, Rodrigo? Ele está super atualizado. Ainda está sendo comercializado? Não, comercializado não. Ele é distribuído gratuitamente na página deles. Então peço desculpas aí a galera do Tagmar por colocá-los numa época que não foi para frente, mas era um sistema muito legal, que eu gostava quando era pequeno, mais novo. Perfeito. Vamos então à próxima pergunta, galera. A pergunta é... Agora vamos... Eu não respondi, Rodrigo. Oi, diga, pode falar. Eu não respondi essa, Rodrigo. Ah, não? Na terceira? Na terceira pergunta agora? É a terceira, tu já participaste dessa pergunta? Não, desculpa, dessa não. Fica à vontade, pode Tudo ir. Bem. É a questão de quem fica... Pronto, o que eu gostaria de ver, né, nas narrativas de agora em diante? Eu vou trazer um pouquinho do que a gente já está criando e que é um pouco spoiler também, que a gente vai lançar agora em julho. A gente fez uma parceria com o Museu de Arte Moderna daqui da Bahia, e aí o Museu de Arte Moderna ele está trazendo a exposição da Lina Book, que tem 5 núcleos, e aí o nome desses núcleos influencia também no que a gente quer contar, que é sobre o sertão, sobre mar, sobre interior, e aí interior pensando em todo o regionalismo, sobre religiosidade e sobre feira de São Joaquim. Aqui a gente tem uma feira municipal que é muito grande,
né, e que ela existe já há alguns séculos e influencia todo o contexto regional de comércio local, influencia a questão da migração, influencia a questão da alimentação, do preparo desses alimentos, influencia aspectos comportamentais, culturais e religiosos, tem de religiosidade dentro da feira. Então, a feira em si é um organismo vivo, muito forte, e o Museu de Arte Moderna, ele traz essa exposição da Lina Bubardi, que foi quem fez a restauração do Solar do Ião, que é um anexo do Museu de Arte Moderna aqui, e ela também foi a responsável pela construção do MASP, né, que é o maior vão, durante muito tempo foi o maior vão aberto da América Latina, e o Sesc Pompeia. Então ela é contemporânea de Oscar Niemeyer, então a gente traz toda a literatura ao redor disso, que é a literatura modernista, pós-modernista e que eu quero ver sendo construído. As pessoas que vão construir essas narrativas vão vivenciar a experiência da exposição e, a partir dessas inspirações, a partir das obras, elas vão construir narrativas que também vão se retroalimentar. Essas narrativas também vão inspirar outras exposições e outras obras. Então a gente consegue, né, um ponto importante da gente conseguir aproximar mais o jogo narrativo e o RPG dessa cultura que é tida como clássica, né, que é tida como de elite. Então eu acho que é um marco importante da gente reforçar aqui. Perfeito. Então agora vamos à seguinte pergunta. Vamos brincar de futurologia. Quais literaturas de ficção brasileira você gostaria de ver adaptado para os jogos de RPG? E dessa vez eu peço para que Silvane comece. Eu acho que ele tinha respondido essa. Mas tudo bem, com relação à futurologia, é engraçado você falar futurologia, porque eu estudo futurismo, que já é dentro do universo de tecnologia, e eu gostaria de ver mais sobre cyberpunk, eu gostaria de ver Mangue Beast, eu gostaria de ver a conversa sobre o movimento armorial, eu gostaria de ver um pouco do trabalho do que a Emicida faz, né? Inclusive o 4 GB de cinza aquele dado foi inspirado. Um tema gerador que ele usou foi uma música do Emicida. O movimento que ele faz, o Amarelo Prisma, é riquíssimo, é incrível, com diversos relatos de pessoas do Brasil inteiro, e a gente revisita o nós, né? Tudo que a gente tem é nós, então eu queria ver muito mais sobre isso também. Eu queria ver essa volta dessa esperança do brasileiro em relação aos seus processos criativos. E gostaria de ver mais essa aproximação da visão do entretenimento, do narrativo como entretenimento, não como uma coisa que é relegada somente a momentos de lazer, mas vista como profissão também. Então, toda a literatura que é literatura crítica, que é uma literatura que vai falar também sobre meio ambiente, que vai falar sobre questões relacionadas à propriedade intelectual. E assim, a gente precisa refletir muito sobre a gente. Cada região ela tem uma realidade, um contexto muito particular, muito próprio. Como o Felipe trouxe algumas vezes, o Pedro também. Essas regiões estão sendo pouco exploradas, né? A gente está falando muito sobre ainda o contexto medieval, sobre máscara, sobre D&D, sobre combate, né? Combate por combate, e a gente precisa ter mais esse olhar sensível que o Jorge Valpasso traz de uma forma muito incrível. Então, eu sou apaixonada por todas as produções que ele tem e sobre esse cuidado que ele tem também dessa conversa diária, né? Ele está ali no Twitter, quem acompanha, ele sabe que enquanto ele está produzindo, ele está refletindo sobre fazer também e está compartilhando com a gente de uma forma muito, muito carinhosa, né? Com a comunidade. Então, eu queria realmente ver mais criadores de conteúdos trazendo para perto da gente que está sendo criado e trazendo esse diálogo para a proximidade, assim como o Pedro trouxe, né? Que não é só eu criando, mas tem toda uma comunidade ao redor que está construindo isso junto. Então, apoiem o projeto do Pedro, né? Aproveitem que está aberto para financiamento coletivo. Eu já vou fazer meu apoio aqui também. E é isso. Olha, show de bola! Pedro, tá contigo. Gente, eu agradeço, poxa, o carinho, a manifestação de todo mundo.
Muito feliz de poder ver o retorno do trabalho, assim, a gente, né, nos agregando. Mas, Gabashi, para responder a sua pergunta, que literatura de ficção brasileira eu gostaria de ver adaptada no jogo de RPG? Eu acho que a gente tem que primeiro entender o seguinte, em termos de RPG, assim como mídias de entretenimento de forma geral, com a virada do milênio, a gente passou a deixar de trabalhar um protagonismo único e passou a explorar protagonismos múltiplos. Se eu falar sobre séries como Lost, Game of Thrones, vocês vão entender que a gente deixa de ter histórias na qual você tem uma base central de um herói e você passa a ter uma multiplicidade. Eu acho que isso faz parte do nosso amadurecimento de narrativa como público, como unidade. E aí a gente fala de maneira globalizada, né? Nesse sentido, eu acho que é o seguinte... é necessário haver também uma multiplicidade de temas, de autores, de influências dentro da nossa história. Eu tô tão embasbacado com o projeto do Cordel que eu já tô cortando as minhas amarras todas com vampiro, medieval, já tô botando tudo num saco, deixando de lado, não vou jogar fora, mas eu agora quero só abraçar o que é 100% nacional. E aí o que eu posso sugerir, é o que eu vejo, é o que eu gostaria de ver, como que obras apareceriam em RPG. Simples. Se alguém quiser fazer um jogo sobre o período do Império de Dom Pedro, qualquer que seja ele, você vai ter uma série de autores, né, que tem diferentes literaturas que eu acho que vão ter que ser exploradas condensadamente num tema que pegue esse aspecto. Por exemplo, para um jogo de Quilombo, você tem umas histórias em quadrinhos muito boas, como o exemplo do Angola Janga, que também vão servir como referência. Eu acho que, se eu falo de literatura, eu olho muito mais para o passado, para os autores de 50 anos para trás. Quando eu falo de hoje em dia, eu vejo muito mais a questão dessas mídias alternativas, e em especial a história em quadrinhos, que dão uma mastigada boa, né? Que nem aquele passarinho que mastiga para botar na boca do filhote. Eu acho que o quadrinho faz isso pra gente num nível cultural de uma forma bastante satisfatória. Então, eu acho que o mais importante para mim não é falar só de um ou dois pontos, mas entender que todo o trabalho, a gente está muito, mais uma vez, a gente está muito atrasado para contar a história do Brasil pelo meio do RPG. Então, tudo vai servir em função do recorte oferecido. Se eu estou querendo, com o Cordel, pegar o recorte do sertão, tudo bem, eu vou fechar isso no universo e vou trabalhar só isso. Mas se você quiser pegar a região do Pará para poder fazer alguma coisa, você vai ter que observar múltiplas referências para poder... Eu acho que a gente chegar num nível em que a gente vai alcançar mais pessoas. Quanto mais a gente tem uma pluralidade de temas, mais a gente vai encontrar uma pluralidade dentro do nosso público. O RPG, quer queira que não, ainda é um meio muito de nicho, é muito, né, a raiz da raiz. Então, como é que a gente vai resolver isso? Abarcando temas mais amplos que vão poder contar várias diferentes histórias dentro de um mesmo recorte social, e que dessa maneira a gente vai conseguir remontar o mapa do Brasil dentro do mercado editorial de RPG. Perfeito. Gente, desculpa, o cabelo ficou aqui que bateu um vento, agora começou a chover aqui em Belém, e quando chove aqui, o vento é forte, né, Felipe? Já até gritei aqui pro meu filho, fecha a janela que vai molhar tudo. Já pensei numa mecânica de RPG onde pão. Ou você tem um desafio de show. A gente tem uma frase aqui que é bem típica nossa, que a gente diz o seguinte, que na Felipe, região... dá uma mutada, Felipe, que tá dando eco. Tá. Então, a gente tem uma frase aqui na região, porque na região amazônica a gente tem um período que a gente chama de inverno amazônico e verão amazônico. Ele é sempre inverso ao que ocorre no resto do Brasil. Por exemplo, agora tá começando o inverno no Brasil, a gente está entrando no nosso verão. A gente diz que nesse período é o período que chove todo dia. Aí quando entra no inverno amazônico, a gente diz que chove o dia todo. São características que a gente pode inclusive jogar numa mesa de RPG localizada. Bom, Felipe, tá contigo.
Opa, rapaz, só também para complementar aí, tem um programa de rádio, eu sou gerente de conteúdo na Rádio Nama, e tem um programa de rádio todo dia de tarde, começa 2 horas, chama Depois da Chuva, o programa, já é para brincar com isso, todo dia deve ter uma chuva, e toma o vídeo depois das 2 da tarde, 3, 4, aí o programa se chama Depois da Chuva. Vamos lá. Obras brasileiras que a gente pode, que eu gostaria de ver ainda, tem inúmeras, tem coisas vastas aqui, como eu falei na pergunta anterior, na resposta anterior, os sistemas que se universalizaram, tem qualquer sistema, o cara que criou na Nova Zelândia, eu quiser usar aqui, é só eu ter acesso, então a gente consegue adaptar tudo praticamente, tendo interesse, tendo um pouco de uma inteligência de game sendo levado adiante, isso é possível. Então, acho que a gente pode trabalhar com diversos. Eu achei muito legal o que o Pedro traz lá com os sertões, né? Como olhando Suassuna ali, né? Vendo Euclides da Cunha. Eu acho que aquilo ali é riquíssimo na história brasileira. Precisa ser contada essa história, fica muito num ar de aula de história, ver Antônio Conselheiro, que chatice falar sobre isso, mas tem tanta coisa ali no meio que envolve religião judaico-cristã, com religião afrodescendente, tem inúmeras coisas, né? Mas se eu for para responder a pergunta, tem uma obra aqui na nossa região chama Visagens e Assombrações de Belém. É um livro super conhecido e foi publicado em diversos países, Alemanha, Japão, Dinamarca, um monte dos Estados Unidos. Ele foi traduzido em diversos idiomas. E é um autor bastante também respeitado, que ele reúne essas histórias de assombração em Belém. Então, Belém é essa cidade que eu disse para vocês, que mistura floresta com concreto. E ela também tem uma característica histórica, que todo mundo vai se lembrar das aulas de história do colégio. A gente teve o apogeu, a Era da Borracha. Então, Belém ficou riquíssimo. Nossos pais contam que o pessoal acendia charuto com uma nota de dólar, né? Mandava lavar a roupa na Europa, porque era mais próximo da Europa, né? Aqui, então era muito dinheiro. E isso acabou, isso deu uma derrocada assim, para a região. Fordland, inclusive, é uma resposta a isso, né, Pedro? O Ford tentando renovar os ares de desenvolvimento que a região, isso nunca vai acontecer, megalomania. E Belém caiu nessa derrocada. A mistura que existe hoje da riqueza arquitetônica e riqueza cultural, ela se bate de frente com a agressão do concreto, com uma coisa dura, né, com uma coisa utilitária. Então, você vai andando pelas principais avenidas de Belém, você vê um casarão enorme, que deve ter pelo menos 200 anos, caindo aos pedaços, do lado tem um prédio enorme, um arranha-céu. É uma coisa assim que você entra na cidade de Belém, você percebe a mistura. Então, eu queria ver que trouxesse essa mística. Existem pequenas histórias, lendas urbanas de Belém sendo contadas na visão da RPG. E eu acho que o foco tinha que ser humano mesmo, sem nenhum poder, uma pessoa meio Lovecraftiana, assim, a pessoa não tem nada, vai se deparar com uma entidade aí que vai se manifestar e não tem poder para resolver. Eu pensei, e tem uma outra obra também, de um baiano, que é o Noir Carnavalesco, a gente publicou, é o Ian Fraser, ele é um cara bem desenvolto aí no Catarse, publicou pela editora, em que ele trabalha a presença dos seres sobrenaturais no nosso mundo, como se eles já tivessem sido absorvidos no nosso mundo. É um pouco do que o Neil Gaiman faz lá com os deuses americanos, mas com uma visão bem brasileira, em que o Curupira, então, virou taxista, né? O Boto virou garoto de programa,
Tem um monte de misturas ali. E eu acho que eu esqueci também de falar, não é brasileiro, mas é uma coisa que sempre me chama muito a atenção. Tem um livro do Neil Gaiman chamado Lugar Nenhum. Não sei se alguém já leu aqui, tem acesso. Lugar Nenhum, eu não gosto muito do livro, acho que ele se perde lá no meio, mas a proposta do Gaiman é olhar para os buracos de Londres. Tem uns buracos, você vai andando nas ruas, tem uns becos que você não sabe o que vai ter naquele beco ali. E o Gaiman, Inglaterra, Londres é uma cidade antiquíssima, né? Então deve ter um buraco lá que vão se... Eu vejo, às vezes, quando eu passo na periferia de Belém, qualquer periferia que a gente veja brasileira, porque se o britânico, como o Chico Buarque já falou uma vez assim, se o punk é o que podre da sociedade, o Brasil é a vanguarda do punk. Então, se o Gaiman se impressiona com esse lugar nenhum, esse buraco, ninguém acessa, você imagina a periferia brasileira. Tem uns buracos assim que você não imagina que pode estar acontecendo um mundo, um universo ali de pessoas que se reúnem, que nem saem dali. Elas misturam o judaico-cristão com o candomblé, com o índio, com o santo daime, toma um chá e pensa, é um microcosmo ali que você pode explorar, né, de alguma forma. Então, qualquer obra brasileira, se a gente... até uma dificuldade nossa, a gente diz, uma pretensão, pode estar faltando um RPG de cultura brasileira, mas que cultura brasileira? Como é que você vai definir isso? Que o Pedro está fazendo isso. É até meio pretensão nossa, tá faltando aqui, precisa ter um D&D nacional, não. Você não vai conseguir fazer com a facilidade. A realidade do norte do país é totalmente diferente do sul. A da Bahia, você tem uma visão, até tu falaste agora, Rodrigo, sobre Mapinguari, Boitatá, Curupira. Na Bahia você tem também essas figuras, mas é vista de uma forma parecida, mas tem outros nomes, se manifestam de outra forma, mas está lá. Aqui o brasileiro ele vai se misturando, vai criando novas formas de tentar resolver. Acho que foi a Silvânia que falou que sente uma vontade de ter um jogo no qual as coisas, os problemas atuais, né, da pandemia, como é que seria a solução para isso. Eu costumo dizer, para finalizar minha participação nessa resposta, que é nesses momentos de grande crise que a arte ela costuma se manifestar de maneira bem aguda. A arte tem oportunidade, a poética, ela surge quando o que o Pedro falou ainda agora sobre essa multiplicidade de narrativas, que na verdade, Pedro, eu concordo plenamente contigo, mas eu acho que ela vem lá com o romantismo, lá, aquele espírito do tempo em que todo mundo... Eu não sou pobre porque Deus quer que eu seja pobre. Eu sou pobre porque eu tenho essas condições aqui e eu posso mudá-las, eu posso subvertê-las. Quando o ser humano decidiu que ele podia subverter, ele descobriu que ele tinha um universo dentro dele, né? Aí quando Nietzsche vai dizer que é o abismo, porque aí o ser humano já viu assim, bem, agora já não tem mais Deus para dar o meu para-choque. O para-choque sou eu mesmo. E aí vai ter todas as crises existenciais que a gente vê hoje. Quando eu falo para os meus alunos, falam assim, professor, muito complexo. Isso não é tão complexo. Vai ver Breaking Bad, por exemplo, que é o que o Pedro falou. Não tem mais um personagem que é o inimigo, é o vilão. Mad Men, a série Mad Men. Não é um vilão. Quem é o Walter White? É um vilão, mas não é um mocinho, você torce para ele. Então as narrativas mudaram muito da época do MacGyver, né? E resolvia tudo com um estilete e um pedaço de pólvora. Isso você perguntava como é que ele tinha feito isso, ninguém sabia. Hoje você precisa ter esse contexto, né? Precisa estar abastecido o seu leitor e o seu espectador, enfim. É isso, Raga. Show. Para fazer a minha contribuição, tem 2 cenários que eu já cheguei a passar boas horas idealizando. Uma delas foi através de um bate-papo que eu tive com o autor do Tordesilhas.
Não sei se vocês conhecem, o Tordesilhas é um cenário para o Dragon, em que ele explora jogos de piratas, dentre outras coisas, e ele estava com desejo de explorar um cenário local para implementar o Tordesilhas. Aí foi quando a gente surgiu, o Felipe vai reconhecer, essa região amazônica, durante o período de ocupação colonial, ela foi feita em função de franceses, holandeses e eu acho que até ingleses, não, espanhóis, já invadindo, vindo negociar com os índios e ocupando a região. Aí os portugueses chegaram a dizer, não, a gente precisa retomar aqui a região. São Luís foi o ponto inicial, que houve um combate violentíssimo lá com os franceses para poder retomar e de lá eles virem pela Amazônica toda para retomar. Belém foi fruto disso. Para vocês terem uma ideia, várias cidades às margens do Rio Amazonas têm nomes de cidades de Portugal. Por exemplo, temos Monte Alegre, temos Alenquer, temos Santarém, temos Óbidos, temos... Ixi, tem vários. Por quê? Porque eram os portugueses se estabelecendo nesses locais e construindo fortificações que pudessem defender a região dessa entrada de portugueses, franceses e espanhóis. Olha que cenário, gente. Olha que cenário para se explorar um jogo de RPG. E aí o Tordesilhas seria um passo inicial. Porque você tem povos indígenas, você tem colonizadores tentando ocupar a região e você tem portugueses querendo recuperar a região. Cara, isso dá muito pano para manga. Só teria que sentar e buscar referências mais ricas para construir uma coisa mais legal. Mas está aí a linha de raciocínio. A outra é a culpa do Lucas Malca, que está aqui acompanhando a gente. Recentemente ele me estimulou a tentar desenvolver um cenário nacional para o jogo Stigmata. Para quem não acompanha, inclusive o Stigmata está em financiamento coletivo, ele pega pessoas que estão resistindo a um Estado fascista, em que essas pessoas têm poderes que se manifestam quando elas chegam em uma antena, acho que é FM. A partir dessa antena eles conseguem realizar feitos sobrenaturais. Aí eu pensei, gente, durante o regime militar, nós tivemos uma famosa frase que era ocupar a Amazônia para não perder, uma coisa assim, em que foi aberto várias rodovias aqui na região, uma delas a Transamazônica, que é a 230, BR-230, em que eles foram rasgando a floresta. E foda-se quem estivesse no caminho e espalhando o pessoal às margens para tentar ocupar e não houver nenhum tipo de retomada. E aí eu pensei, os povos locais poderiam ser essa resistência do Stigmata. Aí a minha mente explodiu. Cara, dá para localizar muito bem isso. Então, deixo aqui essas duas, minha futurologia para esses dois um dia virar realidade. Alguém gostaria de complementar mais alguma coisa? Não? Então, vamos agora para as considerações finais. O que é as considerações finais? É onde cada um dos convidados vai dizer suas palavras finais sobre o tema, fazer o seu jabá e dizer um até logo para a galera. E para começar, peço para o Pedro. Gente, foi um prazer maravilhoso poder estar em contato com vocês, saber mais do Felipe, saber mais do Silvânio, prazer realmente. Queria convidar todo mundo a conhecer o projeto do Cordel do Reino do Sol Encantado, seja no facebook.com/Cordel Pedro, ou no Catarse. basta o microfone. Perdão. Vocês me ouviram ou não estavam ouvindo nada? Não, dava, mas estava baixinho. Mais baixo, né? Tá certo. Tem facebook.com/CordelRPG, catarse.me/CordelRPG. Especialmente nesse primeiro mês do financiamento coletivo, a cada semana a gente está pensando em apresentar, ou pelo menos destacar uma coisa nova, ou que expande ainda mais o que foi apresentado, né? A partir dessa semana a gente vai estabelecer como é que vai funcionar a criação de personagens. Um dos cordéis do financiamento coletivo se chama o Cordel dos Personagens. E é só com heróis e vilões criados por apoiadores, né? Então, pessoas, dependendo de um certo apoio, já têm direito a criar um personagem. A gente deve criar uma recompensa nova de, se você quiser criar mais um, ou se você não pôde criar até um momento, porque seu financiamento foi mais baixo, pode criar em
em separado. Mas a ideia é justamente essa, sempre a cada semana estender um pouco mais as metas estendidas, enquanto a gente continuar quebrando elas, né? E sempre tentar mostrar coisas novas, porque um dia a gente tem que fazer também um debate sobre como fazer financiamentos coletivos. E que quero que não, por eu já ter feito o Crônicas de RPG já há 7 anos atrás, e tendo observado como as pessoas fizeram e da maneira como eu olhei agora, né, tem muita coisa, eu acho que dá para se estabelecer um modelo de criação de financiamentos coletivos em que todo mundo vai poder usufruir melhor, porque tem trabalhos que funcionam, né? O financiamento coletivo, ele trabalha pesadamente 3 meses antes do financiamento começar, né? E a gente ainda tem, infelizmente, muito projeto que você só descobre que ele existe quando ele já tá acontecendo, né? Mesmo sendo do meio do RPG. Então tem uma série de coisas que eu acho que a gente, da mesma maneira que hoje está trocando ideia sobre ficção, literatura nacional no RPG, daqui a pouco a gente tem que conversar sobre algo assim. Quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho pelo lado nórdico, pode conferir no cronicasrpg.com.br. O Crônicas RPG, acho que está prestes a acabar a primeira edição, mas ainda tem no site da New Order Editora. Vou voltar para o Reino do Norte em algum momento posterior. Agora, na verdade, é Revolta do Sertão. Quem quiser escrever alguma coisa a respeito, participar, entra, porque não é só um trabalho meu, é uma coletividade. E a partir daqui eu não posso deixar de agradecer muito a Aruxa Oliveira, ao Rodolfo Barbosa, ao Jefferson Pimentel, Bruno Macor, né? Todas essas pessoas que trouxeram muitas coisas, sugeriram e deram ideias e também são responsáveis. Não posso deixar de dizer que a gente sente muita falta, mas o Thiago Rolim, né, que era um cara muito expressivo do RPG, que faleceu de Covid, ele jogava com a gente todas as terças-feiras e de uma hora para outra foi arrancado da gente de uma maneira tão forte, tão violenta, que em algum momento em especial quero deixar claro que essa obra toda é dedicada a ele. Certo. Felipe, sua vez. Queria agradecer aqui, acho que esse momento para agradecer e fazer o seu jabá, então agradecer a noite, que essa live, uma honra também conhecer aqui o trabalho do Pedro, da Silvane, ver o meu primo aqui, o Raga, de novo. Falar sobre literatura brasileira é algo não apenas interessante, como necessário. Também valorizar o que é nosso, que é feito aqui no Brasil, e também valorizar as nossas regiões, saber a literatura baiana, a literatura paraense, literatura mineira, como você puder nomear. E eu convido também, se for fazer um jabá, eu prefiro fazer o jabá do Pedro. Todo mundo vai lá conhecer, que eu já estou aqui empolgadíssimo para fazer meu apoio com a aba aberta, que já vendo qual é que eu vou escolher. Mas eu convido, porque é um RPG genuinamente brasileiro, feito com todo um cuidado. E é isso, Raga. Eu quero mesmo agradecer. Acho que não tem mais. Não tem outro jabá para fazer, não. Show. Silvane, você que fecha. Fechando a conversa, uma coisa que a gente não conversou e não abordou aqui, que eu quero muito ver, é falar também sobre os retornados, né? Pensar essa galera que estava aqui no Brasil e que foi para outros países e que incentivou também a cultura local. A gente tem, por exemplo, os retornados da África, que foram cerca de 5.000 pessoas que foram escravizadas aqui no Brasil e que foram libertos, né, na época, no período da libertação da escravidão, que a gente teve, eles foram para Gana, Togo, para Benin, para Nigéria, e lá é muito forte a questão do samba, a questão da feijoada, né, que eles chamam de feijoadá, e outros hábitos relacionados. Então eles têm uma conexão muito forte com o Brasil e que a gente não aborda muito nas nossas literaturas aqui, que eu acho importante a gente falar, e também das colônias que a gente tem aqui, né, de alemães, a colônia de italianos, a gente tem colônia de coreanos aqui, próximo aqui da Bahia, a gente tem uma colônia muito forte de coreanos,
que inclusive incentiva, é muito forte a indústria local, promovida por esses coreanos, e a gente tem também de japoneses. Então, essa galera que também está aqui, os russos também, lá no Pará, e a gente tem pessoas que vêm de todos os lugares do mundo inteiro, vêm para cá, para o Brasil, e se firmam e criam obras também, e que a gente muitas vezes não lembra de que países eles são, mas eles estão aí influenciando, e quer queira ou quer não, a gente tem um pezinho, né, do Brasil em vários lugares do mundo, e que as pessoas têm essa conexão afetiva e que desenvolvem projetos culturais incríveis inspirados nisso. A gente teve uma pessoa aqui que foi o Walter Smetak, que ele é alemão, ele veio para cá no Brasil antes do tropicalismo, e ele incentivou o próprio tropicalismo. Então ali Caetano Veloso, e outros beberam dessa fonte, dessa inspiração do Walter Smetak, que ele tinha uma oficina embaixo da Universidade de Música daqui da UFBA, e era praticamente um laboratório hacker, makerspace de música. Ele criou cerca de 110 instrumentos, né, inspirados também nessa religiosidade. Então ele olhava com outro aspecto. Então a gente tem realmente uma cultura muito rica brasileira a explorar, né? E cada minúcia, cada detalhezinho que a pessoa lê e que também já vai enriquecer o cenário como um todo. E o jabá de hoje, como o próprio Felipe falou, vai para o Pedro, né? Participem do financiamento coletivo, contribuam, colaborem, vamos fazer e falar mais sobre Brasil. E é isso. Obrigada. Nossa, show de bola, gente. Eu vou fazer a mesma coisa. Entrem lá na página do Cartaz, Cordel RPG, façam lá suas contribuições, procurem essa que tem do personagem para entrar no Cordel, né, Pedro? Aí vão lá essa semana a gente vai explicar mais como é que funciona. Que tipo de personagem você pode colocar, quanto de espaço que você tem. Eventualmente a gente vai conseguir botar uma ilustraçãozinha para cada um desses personagens. Mesmo que não tenha uma variedade muito grande, mas vai ser legal você sentir, né, uma coisa mais específica que você tenha contribuído. Agradeço a todo mundo, mas tem um último jabá que eu não posso deixar de dar, que eu já estava esquecendo. Eu tenho um podcast chamado Legião de Dados, junto com a New Order Editora. Gostaria de convidar todos vocês em algum momento. Existem 2 programas em especial que a gente tem gravado sobre o Cordel RPG, um sobre o viés literário e outro sobre o viés de game design, que estão muito divertidos. E, bem, tudo isso você vai conseguir conferir lá no catarse.me/cordelrpg. É isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um RPG em Debate, com presenças maravilhosas de Pedro, Felipe e Silvani. Agradecer a quem participou no chat, comentando ou só escutando a gente. Vocês são sensacionais, são vocês que fazem esse canal perdurar por tanto tempo, e todo domingo, religiosamente domingo aqui, trazendo a galera para discutir os mais variados assuntos em torno do RPG. Então, peço para que o Felipe, Pedro e Silvani, junto comigo, digam até logo pra galera. Falou, pessoal, até a próxima. Valeu, até logo, pessoal, valeu, obrigadão, tudo de bom. Valeu, galera, tchau, tchau.